Olá, talento! Sejam todos e todas bem-vindos a mais uma edição do podcast NaniCast. Para quem não me conhece, eu sou a Nani Azevedo, NaniCast. Hoje o nosso entrevistado é meu ator de muitos anos, que agora também é diretor. Vamos conhecer? Pedro Urizi! Seja bem-vindo, meu querido! Obrigado, Nani. Obrigado. Que máximo revê-lo. Pois é, depois de tanto tempo, né? A gente estava conversando antes, em 2010, você 2010, fazia os trabalhos pra gente, de exatamente, publicidade. Publicidade, 2010, 2011, 2012. Olha como o tempo passa. Pois é. E é um tempo que muita coisa mudou, né? No audiovisual, na maneira, nas relações também, entre atores, diretores, clientes. O streaming veio, né? Vale lembrar que em 2010 tudo estava engatinhando ainda, né? A gente ainda tinha locadora. Você ia, alugava DVD, esquecia de devolver o DVD. Nossa. E que não faz tanto tempo assim, mas é um tempo que teve, né? Foi um ponto de inflexão, assim, na história toda. Isso é curioso. E aí, hoje em dia, tudo uma mudança. Hoje é outra coisa. É um outro cenário, que eu acho que tem seus desafios novos, mas eu também vejo com bons olhos, sabe? Eu acho que é um momento muito rico e muito oportuno para artistas brasileiros e latinos, né? Eu acho que até 2012, 2013, você ainda tinha um mercado muito restrito. Isso falando do mercado internacional. O brasileiro ou a brasileira, para se encaixar em Los Angeles, né, o Hollywood, por assim dizer, era um pouquinho mais difícil, porque você estava ali competindo com outros atores e atrizes latinos e que para a ideia ali do norte-americano ainda tinha uma ideia um pouco limitada, né? Falando, então é latino, tá todo mundo no mesmo balaio. E a gente sabe que não é bem assim, né? Existem diversas etnias e origens diversas, mas... E o brasileiro, né? Nós somos um país lusófono, né? Uma ilha no meio da América do Sul e da Mesoamérica, por assim dizer. É o único país que fala português aqui nas Américas. Então era um espaço um pouco difícil, limitado, e que certamente foi aberto por pessoas que começaram lá atrás, né? A abrir um pouquinho, ver essa oportunidade. Acho que o Rodrigo Santoro, Alice Braga, né? O próprio Wagner Moura também. Vamos lá um pouquinho, lá para trás, nos anos 50 e 60, com a Carmen Miranda, que apesar de ter nascido em Portugal, é brasileira, né? Mas eu acho que hoje a gente vive um período muito, muito saboroso, assim, de grandes possibilidades. Porque o Brasil é um país imenso, né? São 210 milhões e aí você pega um público enorme, né? Então, acho que isso mudou um pouco o olhar também no mercado de cinema, muito por conta do streaming também. Se eu não me engano, hoje o Brasil é o quarto maior em termos de volume de inscritos em canais de streaming, é o Brasil, né? E é a maneira da gente mostrar o que é o Brasil, né? Pois O streaming, o audiovisual. Tem gente que nem sabia como é que era o Brasil e lá agora está sendo visto. E falando eu assisti agora uma série chama Dark Matter, com a Alice Braga. Alice Braga é uma das protagonistas, assim. Aliás, ela faz um exímio trabalho. Ela interpreta uma psiquiatra. É um filme, enfim, uma ficção científica sobre se eu não me engano, um físico nuclear que desenvolve um dispositivo que você consegue mudar a realidade e viajar entre os multiversos, assim. É incrível, a série é muito boa. E a Alice Braga, ela interpreta uma psiquiatra, mas ela não, o personagem não deixa de revelar a sua origem. Então a gente sabe que ela é de São Paulo, ela fala da família que é brasileira, tem um momento ou outro, eu não vou dar spoiler aqui, mas olha que ótimo. Tem um momento ou outro que ela fala português. Então eu achei isso incrível. Eu falei, uma super produção, é uma série que, se eu não me engano, são 3 ou 4 temporadas. Se eu não me engano. Eu já dei uma olhadinha, mas eu não parei para assistir. Bem boa, assim. Então a gente vê essa mudança, né? Acho que da época que a gente se conheceu e começou a trabalhar, em 2010, você tinha também uma dinâmica de testes que era de corpo presente sempre. Lembra? Presencial? Presencial. Era assim, não existia self-tape. Mudou completamente. Radical. E hoje é diferente. Mudou. Eu, nesse meu retorno para atuação,
Porque até 2013, por aí, eu estava bem mais ativo como ator. Aí depois eu acabei indo mais para a parte da direção. Então, aí você pegou e mudou. O que te deu esse insight de você falar assim, agora eu quero ir para outro segmento? Na verdade, foi de forma muito natural, Nani. Eu não tinha... Eu cursava rádio e televisão, já tinha interesse por audiovisual e por artes no geral, assim, principalmente literatura, cinema. Mas eu comecei a produzir, a dirigir meus curtas para eu poder atuar. Ótimo. Esse foi o meu caminho. Ele foi muito natural. Eu não tive um planejamento, uma estratégia. Até porque, voltando lá em 2010, o acesso a equipamento de filmagem ainda era muito limitado, né? Os celulares ainda filmavam, né? A câmera não tinha essa capacidade toda. A internet, a gente ainda estava no 3G. Então, essa troca de informação, essa transmissão de imagens mais pesadas ainda era um desafio, né? Então, a mídia física ainda se fazia muito presente. Então, na época, eu fui fazer rádio e televisão muito por conta da estrutura da faculdade. Porque tinha estúdio, tinha ilha de edição. A facilidade para ter acesso aos equipamentos. Isso, mas pensando para eu poder realizar, para eu atuar. Esse que era o ponto. Exatamente, fazer o seu material da melhor forma possível e aprendendo lá. Foi assim, e dessa forma eu acabei me empenhando mais, estudando, criando, desenvolvendo o palato ficando mais apurado a questões que estavam atreladas ao ofício, né, de diretor e roteirista também, um realizador. Mas veio de uma forma muito natural, assim. A gente, como ator, espera muito tempo no set de filmagem, né? E aí, num tempo em que a gente não precisava ficar alimentando rede social, que hoje faz parte né, do trabalho, para divulgar e tal, faz parte do nosso tempo. Mas a gente não tinha muito o que fazer. Ou você levava um livro, ou você observava. E eu acho que esses anos que eu passei em set de filmagem como ator, eu observava muito, né, a dinâmica de trabalho, como que o diretor se relacionava com o diretor de fotografia, como é que eles pensavam nessa ideia de decupagem. Eu ficava muito atento nisso. Eu acho que isso foi me alimentando e me trazendo uma vontade mesmo de exercer a função. E aí, aos pouquinhos, fui produzindo, fazendo minhas coisas. Aí trabalhei como assistente de direção em curta-metragens de amigos para pegar um pouco mais de experiência. Aí depois trabalhei muito como videomaker, então fazia fashion filmes e tal. E aí comecei a pegar esse gosto. E aí, paulatinamente, as coisas foram me levando para esse lugar. Aí fiquei na academia de filmes esses anos todos, né? Eu saí ano passado, eu fiquei 6 anos como diretor residente da academia de filmes. Também um espaço, um lugar que me deu muita oportunidade, assim, de dirigir a primeira série, de poder dirigir uma campanha publicitária. Qual foi a sua primeira série, a sua campanha? Primeira série que eu dirigi chama-se São Paulo Meu Humor, é uma série doc, em 6 episódios, ela foi transmitida pelo canal Arte 1. Hoje ela está disponível na Pluto TV, que é um braço da Apple TV, acesso gratuito, então quem quiser pode assistir. São 6 episódios que falam sobre os cartunistas de São Paulo dos anos 80. Angeli, Laerte, Glauco, toda essa turma. Que legal! Então, assim, para quem conhece um pouco e gosta de... Não só quem gosta de quadrinhos, mas que também acompanhou esse processo de redemocratização do país, vai se identificar muito ali, né? Acho que o Angeli tem os personagens como a Rebordosa, né, o Bob Cuspe, que acho que são personagens mais conhecidos assim do grande público. Mas a ideia foi organizar toda essa história em 6 episódios, é uma antologia, então você pode assistir de forma independente os episódios, e foi um deleite fazer e poder aprender como estruturar uma série e como acompanhar todos os processos, né, tanto criativos, técnicos e de aprovação com o canal. Eu acho que isso que é muito interessante, assim, acaba enriquecendo bastante a nossa visão, assim, e aí a gente também vai percebendo o quanto que a gente precisa aprender, né? Acho que os projetos vão aumentando de volume, de responsabilidade, a gente vai vendo o quanto que a gente ainda sabe, eu particularmente sei ainda muito pouco, assim, tenho muito a aprender. Então, cada projeto nos ensina muito, assim, é uma dinâmica diferente com a equipe, é uma premissa, uma visão. Vai apurando o olhar, vai... Então, eu acho que foi... Como ator, você viu como é importante conhecer todos os setores de cada um? Importantíssimo. Eu acho que hoje eu sou um ator mais maduro, assim, depois curioso, assim, de ter passado esse período, esse ato sem atuar.
Até porque eu tive que focar muito na carreira de diretor, né? E a gente, enquanto ator, eu precisaria ter uma flexibilidade de agenda muito grande. Então, hoje eu estou conseguindo organizar melhor a minha agenda. Então, eu sei que eu tenho 2, 3 projetos no ano como diretor e eu sei as brechas que eu tenho de agenda e consigo controlar isso melhor. Lá no começo, e como eu também estava, né, com contrato com a academia, eu estava por inteiro ali para poder realizar os projetos e que foi me abrindo essas portas. Aí dirigi o São Paulo Meu Humor, e aí campanha publicitária e veio, né? Bradesco, Caixa Econômica Federal, Ministério da Saúde. Comecei a fazer, enfim, campanhas, né, na época ainda muito relacionado à TV. Eu acho que esse giro, essa curva mesmo pro digital, ela se dá um pouquinho antes da pandemia, mas acho que na pandemia ganha um fôlego maior. E aí comecei também a entender esses processos da publicidade enquanto diretor. Contato com o cliente, contato com o cliente e com as agências, né? Você viu como é que é complexo, que o ator não entendia? É uma... Você viu como é que é? Agora Total. explica que é o que a galera quer saber. E o que é importante é que, assim, eu acho que eu vou falar aqui enquanto ator também. Isso. Às vezes a gente acha que o problema tá... é meu perfil que não tá legal, eu que não mandei bem no teste. Gente, se entrar nessa, a gente cai num buraco e não sai mais. Exato. Existem diversas questões ao redor e que às vezes nem passa perto da gente. Se quer de raspão por uma questão pessoal sua. São escolhas diversas e que acabam levando para uma escolha de um personagem ou outro. No caso da publicidade, tudo acontece muito rápido, né? A velocidade, assim. Então, teve filme que me aprovaram Caixa Econômica Federal. Foram 5 filmes que nós fizemos na pandemia, em 2020, para lançar o Caixa Tem. Foram 5 ou 6 entregas. E como é concorrência, como é empresa pública, você faz uma concorrência. Ou seja, só para explicar para a galera, você monta o projeto como diretor em parceria com a agência. Na verdade, todo o conceito, a elaboração conceitual do filme, ela vem da agência. Ela chega até a produtora, chega no diretor ou na diretora, e eu tento acomodar essa visão, né, conceitual, criativa da agência, acomodá-la numa visão, numa linguagem audiovisual. Esse é o desafio. Então, aí a gente monta uma proposta. Antes eu posso fazer, né, o que a gente chama de um tratamento para poder... basicamente, chamar mais atenção. É como se eu fosse montar... Eu vou fazer esse filme, mas em 2D, ou seja, através de imagens, fotos, ou eu posso montar um monstro, antes que ele seja executado, para que o cliente, a agência, tenha uma ideia que aquela história, ela consegue transmitir, ela consegue comunicar de forma direta aquele produto, aquele conceito, e naquele tempo. Às vezes você tem 30 segundos, 1 minuto, ou seja, é a arte da simplificação. Como é que eu conto essa história? Como é que eu vendo isso em 30 segundos, em 1 minuto? Hoje até menos, né? Você tem... Aí antigamente 15, né? falava muito do Calhau, né? Que era aquela sobrinha na TV e tal. Então, esses processos também acho que acabou virando uma escola, porque acaba sendo uma indústria, né? Um processo mais industrial. Aí no caso esse da Caixa, eles aprovaram, porque aí você manda um envelope com um orçamento e eles sorteiam sempre um valor menor, né? Dependendo da concorrência, se é uma estatal. Então, é o menor valor. Então, você tem que adequar aquele conceito, aquela proposta, aquele orçamento. Com a verba que tem. Com a verba que tem. Então, desafiador. Muito desafiador. Então, às vezes você faz uma proposta que você acredita muito, mas fica fora de uma realidade de orçamento e que você não sabe, né? Às vezes, como são empresas estatais, tem um rito e tem um rigor muito grande. Então, aí você faz esse envelope, eles enviam, e aí a produtora que tem o valor mais acessível é que acaba levando. Então, às vezes, se você... Assim, se você tiver R$5 acima, R$10 você vai perder, porque... E você não sabe qual você é a não quantia. sabe. Não. Uau, que desafiador. Eu não sei, assim, já faz uns 2 anos que eu não pego campanha de empresa estatal, então eu não sei se isso mudou. Mas era uma regra geral, enfim, que eu concordo e tal.
Então a gente tinha que ser muito assertivo no valor e com a ideia que eu estava vendendo, né? Se aquela visão de filme se adequa e cabe naquela proposta orçamentária. Né? Uma vez que você ganha, às vezes é assim, gente, temos 3 dias para abrir câmera. Então, só para os atores também entender que às vezes você liga ali de última hora e fala, vamos filmar no domingo? Liga na quarta? Porque e a filmagem é domingo? Tipo porque isso. fechou de última hora mesmo. É assim que acontece. Publicidade tem esse giro, né? Tudo muito rápido. E uma coisa que eu aprendi enquanto, né, nesse período que eu estava dirigindo publicidade. O quanto, pelo menos é uma visão que eu defendo, eu estou a serviço da direção criativa do filme. Eu presto um serviço para a agência e para os criativos e o cliente. O filme não é meu. Né? Se eu quiser fazer um filme autoral, eu vou buscar outros caminhos. Dinheiro próprio, editais. Eu acho que você tem que saber dividir isso muito bem. Porque tem horas que você vai ter alguns duelos, né? Filosóficos, artísticos, que às vezes são saborosos e são oportunos. Mas nem sempre estão no lugar certo. Né? Então você tem que entender que às vezes aquele corpo de criativos da agência, eles estão pensando nesse projeto há 6 meses, 1 ano, tentando emplacar aquele filme. E você chegou já ali no finalzinho da reta. Então é isso que eu aprendi. Eu aprendi isso com Paulo Mantini. Paulo Mantini é fotógrafo, diretor também. Aliás, ele que fez a direção de fotografia do filme do Luiz Fernando, A Paixão Segundo o GH. Eu já conheço há muito, né? Ele está há muito tempo no mercado. O Paulo assim, ele né, um baita fotógrafo. Exatamente. E ele que me chamou para dirigir a primeira publicidade com ele. Ele era também diretor residente da Academia de Filmes. E ele chegou para a produtora executiva na época e falou, poxa, eu tô afim eu quero trabalhar com algum diretor mais novo e tal. Isso, gente, eu tô falando, já tem um tempo. Mas continua jovem. E aí eu trabalhei com ele e eu aprendi muito, assim, como ele é um cara que tem uma trajetória muito extensa. Faz tempo. Ele me ensinou muito. Ele falou, cara, a gente tá aqui para prestar esse serviço e saber ouvir mais, sabe? Saber absorver bem. Ser uma parabólica. Você tem que ser uma parabólica. Perfeito essa de dizer como é que o ator tem que ser. Exatamente isso. Tem que ser uma parabólica. Então assim, nesse lugar, enquanto diretor ali da Academia de Filmes, me trouxe essas opções muito interessantes do ponto de vista enquanto diretor. Poder desenvolver uma série que eu tinha uma liberdade, ir para um canal Arte 1, que tem um respeito enorme pela visão, né, do diretor ou da diretora do projeto. Verdade. Isso é incrível. Por isso que é o canal que tem a qualidade que tem. Assim, é impressionante. É um editorial incrível, impecável. Aliás, eu estou agora com uma outra série que vai ser exibida lá. Mas, ao mesmo tempo, em paralelo, estava dirigindo publicidade. Quando eu quero assistir algum filme, eu ligo lá para ver pelas dicas. Sempre tem... E o Arte 1 assim, é um canal que você pode ligar, ele vai ter de tudo. Vai ter ópera... vai ter balé. Tudo. Eu acho que é um canal que faz uma linha transversal nas expressões artísticas. Completo. Né? Fotografia, dramaturgia, literatura, completa. Música completa. Artes do corpo. É incrível, assim. Eu acho, é um dos meus canais eu gosto também. Prediletos. Assim. Você ligou, vai ter um ótimo editorial ali. Dicas importantes. E você acha que você estar mais seguro como ator... Agora você fala assim, eu estou mais preparado. O ator, a gente sempre fala, né? Vive estudando, vive tudo. Não está assim 100%, porque ninguém é 100%. Mas você acha que você está muito melhor, muito mais seguro. Olha, eu acho que eu estou mais... Eu me entrego mais. A minha entrega hoje, eu acho que eu estou mais maduro. Eu acho que isso tem uma relação... Mais completa. Assim, eu tenho uma percepção maior do todo ao redor. Então, eu acho que eu consigo encontrar gatilhos dentro de mim que vão me ajudar a construir esse personagem. Mas, ao mesmo tempo, eu continuo uma pessoa, né, insegura, assim, como... Eu acho que a partir do momento que eu estiver muito seguro sobre alguma coisa, eu acho que tem alguma coisa errada. Que é perigoso, né? É perigoso. Acho que a gente pode cair num certo comodismo. Então, eu procuro, primeira coisa, me entregar 100% aquilo que eu estou fazendo. Acho que isso, nesses últimos 10, 15 anos,
isso tem me ajudado muito, assim. A minha visão profissional, ela mudou. Eu acho que eu tô com o peito mais aberto, eu diria. Eu acho que essa é a diferença. Se eu pudesse traduzir isso de uma forma, fazer uma analogia, eu tô com o peito mais aberto, assim. E isso certamente também vai chegar no território da minha insegurança, do meu lugar, né, de medo, de receio, mas também no meu lugar de entrega, paixão e emoção. E esse deleite que é poder atuar e poder desenvolver um personagem. É uma suspensão da realidade que a gente ganha, naquele espaço de tempo. Eu acho que está aí a beleza. Está na jornada dessa realização, enquanto ator, né? Enquanto diretor tem sua delícia também, mas está, acho que, num outro lugar, assim, está numa outra frequência. Porque diretor é aquela coisa, né? Que ele está ali para mandar num cenário, para ordenar, que eu digo, é uma orquestra, né? Ele é o orquestrando todos. E, no caso, você ajuda, você percebeu os atores, você sendo ator, você percebia a sensibilidade de cada um, aonde cada um poderia melhorar. Isso é bom para você ajudá-los. Muito, assim. Eu acho que quando a gente começa a trabalhar como diretor ou diretora, a gente também acaba exercitando uma determinada sensibilidade. Como eu já tinha trabalhado como ator, a minha história começa como ator, então a maneira que eu vou me referir aos atores, ela já está num outro lugar. Porque, afinal de contas, eu, enquanto diretor, eu preciso buscar trazer estímulos, né? Eu tenho uma visão e como que eu trabalho com essa ferramenta artística, né? O trabalho do ator, da atriz, é um trabalho de muita sensibilidade, é um lugar muito sensível. Então, como é que eu chego onde eu quero? Será que eu chego onde eu quero de uma maneira a partir do embate mais conflituoso ou não? Eu posso puxar pela mão, eu posso falar mais baixo, eu posso conversar em particular, não na frente de toda a equipe, né? Porque a gente está num lugar, eu voltando a atuar agora... Essa sensibilidade é muito importante. Porque você tá muito exposto, você está muito vulnerável. E antes, né, de ter a ação, de entrar num set, é uma adrenalina para o ator, ou numa peça de teatro ali, sei lá, você está na coxia, atrás da rotunda. É natural que a gente fique, né, com uma certa tensão. E eu acho que a hora que você pisa no palco ou que dá a ação, você deixa a coisa fluir. E aí você começa a criar e você começa a estabelecer essas relações com quem você está compartilhando a cena, né? Então, mesma coisa, eu estou conversando aqui com você, esse é o nosso espaço. A vida, ela acontece a um braço de distância. Então, as conexões que eu vou estabelecer com outra pessoa que está ali trocando comigo é o mais importante. Claro, eu estou ouvindo o diretor, a diretora, eu estou respeitando essa condução. Mas, ao mesmo tempo, eu estou ali tentando propor caminhos. E, para mim, quando eu estou nesse lugar de insegurança, eu fico muito mais aberto. Muito mais. É curioso isso. Eu acho que cada ator tem uma técnica e um estilo muito particular. O meu é assim... eu me preparo muito, eu leio muito bem o roteiro. É muita repetição, assim. Pelo menos é o jeito que eu gosto de trabalhar. Eu fico repetindo aquele texto, mas diversas vezes. Até o ponto de eu esquecer que eu preciso lembrar do texto. Porque se eu entrar na cena preocupado com qual que é a minha próxima palavra, eu já não estou atuando com o coração, né? Eu estou atuando aqui, eu estou sendo mais racional do que trabalhando com impulso. E aí tem estilos diversos e tal, mas eu particularmente gosto de trabalhar quando você deixa o texto fluir e a coisa vai acontecendo naturalmente. Se errar, vão pedir corta. Vai ter um tempo, a diretora vai te corrigir, o continuista. Alguém vai te dar um toque. Na verdade, eu fiz uma série, chama a minissérie sobre o Zé do Caixão, lá atrás, 2015, direção do Vitor Mafra. Eu fiz uma participação, fiz 3, 4 cenas. E era com o Matheus Nastergalli, o Matheus que fez o Zé do Caixão. Aliás, um trabalho assim, maravilhoso.
E no primeiro dia é tipo um ensaio de mesa e tal, primeira leitura com todos os atores, era um elenco gigante. Tava todo mundo muito tenso, todo mundo preocupado. E o ator fica, né? Fica ali contando fala, o quanto que eu tenho de fala. E aí tava todo mundo tenso, e de repente chegou o Matheus. E aí o Matheus fala, ele viu que tava todo mundo muito tenso. Ele falou, e principalmente por conta da figura dele, né? Ser um artista que tem muito prestígio. A hora que ele entra, ele fala, gente, esquece o texto. Primeiro a gente entra com o coração, depois o texto vem. Então, eu acho que se você está bem preparado, você leu e você tem... Ler e entender o texto. Falar isso. Acho, entender. É por isso que você está interpretando aquele texto e não decodificando. Né? Eu não estou só apenas reproduzindo aquela palavra, né, que está grafada. Eu preciso trazer sentimento para aquilo. Eu preciso falar com o coração. E aí a gente vai entendendo que tem uma camada em atuação que eu gosto muito. E eu acho que isso vem muito da minha experiência enquanto diretor de documentários também, que eu trabalho muito com pesquisa, né, acabo me debruçando na vida de muita gente. E eu tô fazendo uma ponte agora para a maneira que eu trabalho no desenvolvimento de personagem, que é como que a gente vive no dia a dia. Eu visto máscaras sociais? Certamente. Cada lugar que a gente acaba vestindo máscaras sociais. Né? Uma coisa sou eu no bar, outra coisa sou eu num lugar, né? Num espaço profissional. E às vezes num relacionamento. Né? Você tá tenso, sei lá, pode ser um relacionamento afetivo, ou de amizade, ou familiar. E aí, o que eu tô achando curioso de atuação é assim, como é que eu desenvolvo um personagem? Como é que eu penso como esse personagem, sinto como esse personagem, mas ao mesmo tempo eu coloco mais uma camada, que é a máscara social. Ou seja, eu seguro o choro se eu preciso chorar. Ou eu seguro a raiva, eu posso estar com ódio da pessoa, mas você segura. Mas aí é o controle. É o controle, que é o que a gente faz na vida. Às vezes. Às vezes. Às vezes. Né? Tem muitas pessoas descontroladas. Descontroladas. Aí se for um personagem que é descontrolado... ok, beleza. Mas no dia a dia a gente tenta colocar e se munir de escudos e de filtros, vou colocar assim, para que a gente... Essa é a palavra. Né, são filtros sociais do qual a gente acaba tendo que vestir, tendo que aplicar para, né, viver em sociedade, e nem tudo é possível fazer a partir do teu desejo e a sua vontade, né? Mas eu tô achando isso curioso, né? Como é que eu coloco essa outra... Eu tô falando isso muito inspirado no Jean Reno, tá? Por conta do filme, do meu amigo Pinguim. E como eu tive a oportunidade de conhecê-lo, e agora, depois vendo o resultado do filme, e já tinha visto muita coisa dele, para poder, né, desenvolver o personagem também, eu vi o quanto ele não é um ator que... Ele vai cair em lágrimas, ele vai segurar, ele vai ficar com os olhos empoçados. Mas não vai se entregar. Não. Você segura. Eu acho isso tão difícil. Eu acho de uma qualidade assim, de atuação. Um outro ator que faz isso muito bem é o Michael Caine. Também ele tem esse lugar que é muito difícil, às vezes, de você decifrar o que ele está sentindo, o que ele está pensando. Técnica? Eu acho que são escolas diferentes. O Michael Caine, né, ele é inglês, mas ele é um ator que tem, assim, ele tem uma técnica, principalmente para cinema, que é incontestável. Assim. É um ator com... Michael Caine acho que está com 90 anos, se eu não me engano. Né? Disse agora que vai se aposentar, espero que não. Foi que fez o último filme e tal. Mas você pega o Michael Caine, o próprio... Eu vou dar um outro exemplo aqui. O próprio Bardem também, acho que é um cara que trabalha muito com essa relação com o olhar, né? Com os olhos. Consegue transmitir essa emoção, esse sentimento através dos olhos. Assim. Eu acho isso muito importante. Muito. Tá aqui, né? E para cinema, né? Isso, assim, eu acho que são linguagens diferentes, né? Cinema e teatro. Teatro é ao vivo, é na hora, é aquela coisa que eu sempre falo aqui, gente, a galera que faz teatro é incrível, porque é ao vivo, é ali, o texto, tudo, imagina. E o cinema a gente ainda pode dar uma editada, novela nem se fala, mas assim, estou falando mesmo no cinema também.
dá para dar uma editada, arrumar e tal. Mas a emoção vai de quem está diretor. Sim. O que eu sempre, assim, tenho uma visão que algumas pessoas podem me criticar e tudo bem. Mas eu acho que a morada do ator é o teatro. Porque não tem corta, não Exatamente, tem montagem, não tem. né? Exatamente. Subiu a cortina, vai. E a morada do cinema é mais da direção. Porque você pode fazer um personagem que em tese seria um coadjuvante a partir do roteiro, mas na hora da montagem você ganha um protagonismo. Ou seja, entende-se protagonista aquele personagem que sofre mais transformações ao longo da narrativa, isso pensando numa narrativa aristotélica, né? Então, isso pode acontecer por conta, né, do tempo de montagem, do olhar da direção. Por isso que ajuda, que ele vai pegando e vai falando, é aqui que eu quero. Tempo... É o tempo da montagem. Isso que são duas artes que acontecem num tempo, que é cinema e música, né? A música e o cinema acontecem num tempo. Você tem lá 3 minutos da faixa da música de uma determinada artista, ou você tem um filme de 15, ou um longa de 90 minutos, mas ele acontece naquele tempo. Né? Diferente de outras expressões artísticas, como a literatura. Literatura é o tempo do leitor. Né? Eu sou uma pessoa que, a depender do estilo de literatura, eu leio muito devagar. Assim. Eu tenho uma certa... Por exemplo, se eu pegar a literatura russa, Dostoiévski e tal, para mim é muito difícil. Gosto, mas assim, sei lá, tá certo que Crime e Castigo é um livro de volume. Mas assim, eu levo um bom tempo para ler Crime e Castigo. Levei um bom tempo. Agora, se eu pego um autor como um Pedro Juan Gutierrez, que é um escritor cubano, que tem um livro que eu adoro, que é Trilogia Suja de Havana, é um livro que eu... É uma dica para o talento? Já é uma dica, sim. Eu acho incrível, é um tipo de literatura que me agrada muito. Assim, em 2 dias eu já mato o livro. Ou tenho, sei lá, um autor, o Victor Heringer. Ele já faleceu muito novo, infelizmente. O Victor Heringer, se eu não me engano, ele escreveu 3 ou 4 romances. E um desses romances chama-se O Amor dos Homens Avulsos. Eu amo esse livro. Eu amo. Eu também, assim, eu ficava economizando... Leu mais do que uma vez? Em tempos diferentes? Não, eu li uma vez. Eu li uma vez o livro, mas li, assim, em 2, 3 dias. Faz tempo? Faz, mas tem trechos que eu ainda lembro, assim. Leia de novo para você ver como que você vai entender de outra forma. Olha, é curioso. Você sabe que é um exercício que eu preciso fazer? Sabia? Eu já peguei livros que eu já li muito tempo na minha adolescência. E depois eu li. É totalmente diferente o entendimento. Olha, é curioso, porque eu reli para fazer o personagem do jovem João, do meu amigo Pinguim. É um pescador. E aí eu reli O Velho e o Mar. E eu tinha, do Hemingway. E eu tinha lido O Velho e o Mar em, sei lá, eu devia ter 16 anos, 15 anos, assim. Nessa época eu não gostava ainda muito de ler e tal. Achava meio um saco, assim. E aí a gente vai ficando mais velho e você aprende a delícia que é a literatura, né? Assim, é um prazer. É um prazer. A imaginação, porque fica o quê? Fica uma historinha na tua cabeça que você cria. E aí eu reli agora, e é um outro livro. E eu tive uma outra compreensão, assim, falei, uau! E quanto, no caso do Velho e o Mar, o quanto, se eu não me engano, é o Santiago, que é o velho pescador, a relação dele com o marlin que ele acaba pescando, e que também é um peixe solitário, né? E, na verdade, é curioso, porque ele se aproxima da própria presa, e eles têm um ponto em comum, que é a solidão. É lindo. Então, tem essa reflexão de alguém que, né, tem uma determinada idade, se vê, no caso do Santiago, se vê abandonado pela comunidade, porque ele já não é um pescador tão produtivo como foi no passado. Então, isso também faz uma leitura da nossa sociedade, né? Então, você vê que tem uma crítica ali do Hemingway sobre a ideia do descarte das pessoas. Já foi um bom pescador, já contribuiu muito para a comunidade, mas agora que ele está velho, a comunidade já não, né? Não se interessa. Já não se interessa porque ele não produz mais. E ele está nesse embate, ele está numa crise existencial profunda, até que ele decide, por um estímulo de um jovem pescador,
que quer acompanhá-lo, e eles decidem cair no mar em busca desse marlin, né? É o peixe-espada, que é um peixe dificílimo de ser pego e tal. E aí tem um... Eu vou parafrasear aqui, porque eu não sei se eu decorei certinho, mas tem um momento do livro que é lindo, que ele fala assim... a hora que ele fisga o mar, eles já estão há 3 dias, assim, em alto mar. E atrás desse marlin, eles fisgam o marlin. O marlin é um peixe... O peixe-espada é um peixe muito forte. E ele meio que conduz a embarcação, mas ele está fisgado. Mas na hora que ele salta para fora da água, ele fala assim, e saltou para fora do mar, para fora da água, com toda a vida, mesmo carregando a morte em si. Olha que é lindo. profundo. Profundo. Mas eu, aos 15 anos, quando eu li... Não entendeu isso? Não entendi. Claro que não, E eu tava era lendo outra lá época. por obrigação. Aí depois, quando eu tava com meus 17, 18 anos, assim, já no finalzinho do colégio, eu comecei também... Eu acho que tem uma coisa importante de literatura... Assim como o consumo de música, de filmes, eu acho que a gente precisa encontrar um estilo que venha acompanhar, né, a nossa fase, os nossos interesses. Acho que isso é muito importante, assim, para você descobrir e conseguir mergulhar no prazer daquilo e não ver como algo chato e que é uma obrigação e tal. Mas na juventude é complicado. Não sei, é difícil, eu acho, não sei. Tem crianças que gostam, tal, ler, tal, mas a maioria tem preguiça, ainda mais hoje em dia com eletrônico, com tudo. Pegar um livro, eu sempre treinei a minha filha a pegar um livro, a sentir aquele cheirinho de livro, não sei o quê. Agora, depois de descobrir o celular, já fica aquela outra história. Aí tem que fazer chantagem, senão... Olha só, Lá é o livro. O que você entendeu? Aí eu ainda chamada oral. Porque senão... Mas tem que... o hábito do prazer o hábito. Eu acho que isso que é importante. As pessoas compreenderem o quanto é saboroso. E o quanto é importante. Porque o Ítalo Calvino vai falar muito disso, né? Ele tem um livro maravilhoso, chama-se 6 Propostas para o Próximo Milênio. Que, na verdade, ele escreveu... São 6 textos. Ele foi o primeiro artista de língua italiana a ser convidado a dar uma conferência em Harvard, isso nos anos 80. Só que o Calvino acaba falecendo meses antes dessa conferência. Então ele ficou um trabalho não incompleto, mas ele não chegou a terminar. Ele escreveu 5 ensaios e o 6º, se eu não me engano, a esposa dele recolheu e organizou os escritos dele e completou o livro. É lindo. Então, assim, é um livro de 84, 85 e que já fala da virada do milênio e dos desafios. E aí cada ensaio tem um tema. Então ele fala... Aí tem velocidade, tempo... É incrível, assim. E ele, em um desses ensaios, ele problematiza a relação que a gente tem com a televisão, que na época, né, era o maior veículo de comunicação de massa, do quanto a gente estava distante da produção interna de imagens por conta da televisão. E ele fazia um paralelo da juventude dele. Ele é um cara que nasceu nos anos 20, né? Então ele vem da era do rádio, cinema, mas era algo que você precisa se deslocar e ir até o cinema. Então em casa você não tinha acesso à imagem. E ele fala o quão raro era você ter acesso a uma imagem. E a uma imagem a cores. Né? Então assim, ou você tinha uma revista, mas dificilmente seria a cores. Então ele fala o quanto a literatura ela é importante para a gente estimular a nossa imagem interna. O cérebro. Que é o nosso infinito particular. Que é o mais precioso, a imaginação. Né? Então, acho que a literatura tem... E a música também, né? Acho que também nos leva para esse lugar. São novos tempos. Eu acho que o cinema, ou a imagem em movimento, por assim dizer, é a expressão artística mais nova que a gente tem. Você tem ali a fotografia, né? Que começa a pegar mesmo 1840 por conta da Daguerre, né, que desenvolveu a câmera fotográfica. Fotografia, se eu não me engano, a primeira fotografia é 1827, mas ainda ela precisava de muito tempo de exposição. Então, você
você não conseguia identificar as pessoas, porque ficava o lastro do caminhar das pessoas. Então, basicamente, era mais fotografia, né, de estruturas estáticas, assim. Mas o da Guerre desenvolve a câmera fotográfica em 1840. E é curioso que, se não me engano, o Alexandre Dumas, o dramaturgo, o escritor, ele problematiza e ele fala, ele bate de frente com o Daguerre e fala assim, não, fotografia não é uma arte. E os pintores impressionistas também. Eles vão falar que a fotografia não é uma arte. Isso nesse primeiro momento. Por quê? Porque eles vão falar que quando você faz uma foto, você cristaliza o tempo, o espaço, de uma forma objetiva. Vem daí o nome, objetiva para lente. Então é uma forma objetiva e não subjetiva que estaria atrelado ao trabalho do pintor ou da pintora, né? Que vai fazer um retrato, por mais realista que seja, você vai ter a sua subjetividade do artista. E lá no começo eles falavam, não, a câmera fotográfica ela vai cristalizar de forma objetiva. Depois eles mudam de ideia, porque eles entendem que não é apenas um clique. É a escolha do enquadramento, é a composição, como é que eu vou fotometrar, eu quero que seja uma fotografia, qual é a intenção dela? Né? Como é que eu vou deixar essa foto ela sangrar mais, vou deixar ela em mais alta exposição, mais subexposta. Luz, sem luz. Qual que é a minha intenção? Ela tem um sentimento, ou seja, ela tem uma subjetividade, ela tem um olhar, então certamente é uma expressão artística. Mas é curioso que nesse período, a gente está falando aí em 1840 até 1860, tinha esse embate e que, ao meu ver, também era um conflito de uma nova tecnologia, né, que a gente passa isso o tempo todo, e no momento que a fotografia ela começa também a ocupar o espaço desses artistas, esses pintores realistas que eram retratistas, né? E é curioso que isso vai levar a um novo movimento artístico, que é o abstrato. Exatamente. Que aí você começa a desconstruir, né, o realismo e você vai para um outro caminho. É curioso, né, como o desenvolvimento e a criação de novas tecnologias, no ponto de vista artístico, elas são pontos de inflexão para movimentos artísticos, né? E também tudo arte. E tudo num olhar de cada um. Tudo num olhar, assim, né? A subjetividade. E aí você... eu acho isso bem curioso, assim, da guerra. E aí você pega finalzinho do século XIX e aí a gente começa essa brincadeira do cinema, que na verdade já era uma coisa que já vinha de antes. Você tinha era visto como um brinquedo, zoetrope, né? Que era uma sequência era como se fosse um abajur. Acho que para quem está nos vendo aqui, você pode dar um Google, zoetrope. Uhum. Você vai ver isso já, se eu não me engano, isso já no século XVIII, 1700 e pouco, eles já tinham. Era um brinquedo em que você girava, você colocava atrás de uma lamparina ou algo do tipo, e ele tinha uma sequência de desenhos, tipo um teatro de sombras. Então ele tinha imagem em movimento, então numa determinada velocidade de rotação, você não percebia mais aquela imagem estática, mas sim o movimento dela. Então essa ideia de cinema, que é uma ideia da imagem em movimento, ela já é uma ideia, um conceito que nos acompanha há muito tempo, mas a gente não tinha a capacidade tecnológica para conseguir transmitir isso, né? Então se você pega, por exemplo, a ideia do sonho. A gente sonha a partir de imagens. E são imagens justapostas, justaposição de imagens, que contam uma história. Ela pode ser linear ou não, mas todo mundo sonha e tem essa relação com essas imagens em movimento, com corte, com elipses de tempo, né? Que é a ideia do cinema. E é por isso que a gente aceita tão bem o corte no cinema, que é algo artificial. Né? Como é que eu saio? Ou pulo, eu tenho uma elipse de tempo e espaço. Eu saí da sala, de repente, eu estou na praia, tem uma outra cena, mas eu aceito isso de forma natural. Verdade. Porque a gente sonha assim. Então, vai mudando o sonho. Vai mudando. Então, eu arrisco dizer que o cinema é a arte mais primal, porque é a arte que está no sonho. É que a gente ainda não tinha meios para cristalizar e conseguir colocar isso para fora. Né? Então acaba sendo, do ponto de vista tecnológico, técnico, a arte mais recente, porque, né, ela é do finalzinho do século XIX,
quando você encontra esses mecanismos, né, em decorrência da foto, da fotografia, e é em 16 quadros por segundo, que daí 16 quadros por segundo é quando a gente já não tem um nome correto para isso que eu me esqueci, mas é que a gente não compreende mais a imagem estática e passa a ser um movimento só. Depois foi para 24 por conta do áudio, né? Porque precisava acompanhar o tempo a tecnologia cada vez maior, por gente. conta do cinema falado, eles tiveram que mudar a velocidade, né, dos fotogramas e tal. Mas, se eu não me engano, era 16 fotogramas por segundo e depois foi para 24 por conta do áudio. Então, é essa brincadeira. Eu gosto muito, assim, para mim tem esse... falando de atuação e direção, assim, e montagem, tem um livro do Walter Murch chamado Num Piscar de Olhos. O Walter Murch, ele foi um montador do Poderoso Chefão. Ele montou A Conversação, que é um filme célebre, que também é do Coppola. Ele é um baita montador, muito parceiro do Coppola, e ele estava montando esse filme, A Conversação. A Conversação é com Gene Hackman e com o John Cazale. Talvez de nome vocês não peguem agora, mas se vocês derem uma pesquisada, vocês vão saber. O John Cazale, ele fez 5 longas-metragens. Para mim, um dos maiores atores é o John Cazale. Ele fez 5 longas-metragens, acabou falecendo muito cedo. Aliás, ele foi casado com Ai, gente, que fez também... Ele fez. Ele que faz o irmão, ele que faz o Fredo no Poderoso Chefão. Ele faz o irmão do Al Pacino. Um dos irmãos. E ele faz ele faz o segundo. Ele faz até o 2. Depois ele faz The Deer Hunter, que é do Michael Cimino, que é um filmaço. E aí ele faz o Dog Day Afternoon, Dia de Cão, do Sidney Lumet, que é maravilhoso. Ele com o Al Pacino, eles são assaltantes de banco. Esse eu já vi, mas faz muito tempo. Então, assim, o John Cazale, ele fez 5 filmes, se eu não me engano, 5 foram indicados ao Oscar. E ele acaba falecendo aos 42 anos, Nossa. muito cedo. E ele... Mas um estilo de atuação. Então, ele faz o assistente do Gene Hackman na Conversação. Conversação é um filme sobre um detetive particular e que trabalha com microfones supersensíveis, com teleobjetivas, a fim de vigiar, investigar a pedido de clientes. E o Murch, o Walter Murch, estava montando o filme, a direção do Coppola, A Conversação. Quando ele estava montando o filme, ele percebeu que toda vez que o Gene Hackman piscava, ele cortava. Ele falou, poxa, mas o Gene Hackman pisca, eu consigo cortar. Eu vou para o contraplano, funciona. Aí ele, depois, enquanto ele estava montando o filme, ele saiu de madrugada da produtora e tal, ele se deparou com um ensaio de um neurocientista associando a ideia do cinema, do corte, com o sonho, com a maneira que a gente pensa. Ou seja, quando a gente pisca, a gente interrompe um pensamento, a gente interrompe uma ação interna. É verdade. Então, por isso que o plano sequência não tem corte, por isso que quando a gente está tenso, a gente não pisca. Eu preciso manter meu foco. Então, ele falou, poxa, o Gene Hackman é um baita ator, ou seja, porque ele muda o pensamento do personagem, por isso que dá certo o corte. É incrível, é incrível. Nossa, eu vou assistir. É lindo, é lindo. Novamente. E esse livro vale muito a pena. Eu sempre falo desse livro porque, para mim, foi um achado, assim. É muito saboroso e como nos aproxima, sabe? Eu acho que às vezes a gente fica uma coisa tão... Pelo menos para mim, assim, durante muito tempo eu achava uma coisa muito distante mesmo, essa realidade de cinema e que também, tempos atrás, era muito mais difícil, né? Porque era tudo, né, com película, era um outro tipo de equipamento, assim, para você conseguir executar o trabalho. Mas nos aproxima muito mais. A gente vê como isso é uma verdade dentro de nós, né? Então, acho isso bonito, sabe? Acho uma leitura muito genuína. E eu acho que, de certa forma, é uma maneira da gente transmitir esse infinito particular através dessas expressões artísticas, né? No caso, por isso que eu sou muito apaixonado por cinema. Acho que tem essa relação interna muito forte, assim.
E eu adorei a dica. Vocês pegaram a dica? Você viu, né? A dica de um talento indicando para outros talentos livros para entenderem. E como ajuda, né? Na atuação, em tudo. Em tudo, na vida. E o que você acabou de falar, começamos a refletir de uma outra maneira o cinema e tentar também assistir aos filmes e entender a forma correta do que assistir por assistir, mas pegar algo. Isso é muito importante. E aí você perceber mudanças de cena, de tudo, porque até para atuação, você aprendendo isto, vai te ajudar. Porque você vai começar a perceber de uma outra forma. E a leitura é muito importante. Ele deu várias dicas de livros, que eu sempre digo aqui que é muito importante, e filmes, que para quem o talento, o ator, tem que estar atento a todos e ver todos também. Eu acho muito importante, assim, acho que ter uma cultura cinematográfica, ela... Bom, primeiro que eu acho que cria vai expandir o teu universo de possibilidades. Eu acho que vai fazer você se sentir menos sozinho ou sozinha durante o processo. Você vai entender que apesar de você ter aspectos formais do cinema, você pode adequá-los da tua maneira. É uma expressão artística, não existe um ponto de vista moral, o que é certo, o que é errado. Obviamente, você sempre precisa ter uma leitura ética do que você vai fazer. Mas eu acho que é importante você fazer do teu jeito, assim. E ter uma cultura cinematográfica é interessante para você conseguir saborear. Então, você pega... Eu agora estava na onda do Aki Kaurismäki, que é um diretor finlandês, e estava na MUBI. Que, aliás, é uma plataforma que tem um editorial incrível, assim. E eles estavam com a filmografia quase que completa dele. Então, assim, é um diretor finlandês, num idioma completamente diferente do nosso, mas que se aproxima por conta dos sentimentos humanos, né? E a maneira que ele decupa, a maneira que ele consegue contar uma história, e uma maneira que eu acho muito curiosa, assim, dos personagens, e aí, né, falando aqui de atuação, os personagens do Aki Kaurismäki, eles estão sempre muito inadequados à situação. Tem alguma coisa que incomoda. Eles são inadequados, eles estão fora do lugar. E eu acho que isso tem uma magia. E se você assistir todos os filmes dele, tem essa essência. Então, para quem é ator e atriz, vale a pena assistir, para ver estilos de atuações diversos. Ou você pega um Krzysztof Kieslowski, né, que é o polonês. E aí você pode começar pelo Decálogo, que é uma série que ele fez para a televisão polonesa nos anos 80, que é lindo. São 10 episódios. Ele é mais conhecido pela trilogia das cores, com a Juliette Binoche, com a Irene Jacob. Mas aí você tem a vida dupla de Veronique, né? Que é também mas aí já está no período francês dele. Mas você tem uns filmes ali polonês. Amador é lindo. Amador é maravilhoso. Amador é sobre um operário. Isso na Polônia, assim, no comecinho dos anos 80, ou final dos 70. E ele é um operário e ele guarda um ano de salário. Enfim, ele descobre que vai ser pai. E ele tem uma poupança e ele pega todo esse dinheiro e compra uma câmera, porque ele quer filmar o filho, a filha, quando for nascer. Esse é o objetivo dele. Trabalha numa fábrica e quer filmar o nascimento da filha. Só que antes da filha nascer, ele começa a testar. É uma 8mm, uma Super 8. E ele começa a se descobrir como cineasta. É lindo. Nossa, é lindo. É lindo, porque ele começa a se descobrir como artista. É incrível. O Amador, do Krzysztof Kieslowski. Tem outro que eu gosto muito dele também, que é Sorte Cega. Enfim, assim, é um caminho legal para... E aí tem também aqui, falando de Brasil, né? Assim, de cinema. Eu vou falar um pouquinho do cinema paulistano, que tem muita coisa, principalmente da época da Boca do Lixo, né? Oswaldo Candeias, o próprio Luiz Sérgio Persson, Carlos Reichenbach, né? Que era a turma que estava ali na Rua do Triunfo, né? Conhecida como Boca do Lixo. E que ali, até os anos 80, existiam ali... Chegou a ter 32 produtoras. Então você tinha essa troca. O próprio Mujica, Zé do Caixão, também vem desse período. Oswaldo Candeias, que tem um filme maravilhoso chamado A Margem, que ele roda no Rio Tietê. O Rio Tietê ainda não retificado, né?
Se eu não me engano, o filme acho que é de 68, 69. O próprio Carlos Reichenbach, que tem para mim um dos filmes que eu adoro dele, que é o filme Demência. Luiz Sérgio Persson, São Paulo S.A., que é um dos meus filmes prediletos. Você pega o Sganzella, né, com o Bandido da Luz Vermelha. Toda essa turma, eles estavam trocando, né? Era um movimento. Aliás, tem dica de um filme, para quem quiser ter uma ideia geral desse movimento. Tem um filme maravilhoso chama-se O Bom Cinema. Direção do Eugênio Pupo. Se eu não me engano, está disponível no canal Curta. É um filmaço. O Bom Cinema. Então, é sobre esse período de produção de cinema da Boca do Lixo, mas a partir da perspectiva do Carlos Reichenbach. O Carlos Reichenbach faz ele é o narrador, assim, ele é o orador dessa história toda, o fio condutor. É lindo. Então, tem muita coisa interessante, além, né... Acho que o cinema novo já é mais conhecido, assim, né? Glauber Rocha, o próprio Joaquim Pedro de Andrade, aí você pega ali a turma, né? O Cacá Diegues, o Eduardo Coutinho, que também é dessa mesma geração, e que eu sou apaixonado pelos filmes do Eduardo Coutinho. Então você tem uma turma ali que teve uma produção muito intensa. Então tem coisas ótimas, assim. Eu gosto muito de cinema nacional de diversos períodos, né? Tanto assim do período da Vera Cruz, ali nos anos 50, passando pelo cinema novo. Aí você pega também o próprio Rui Guerra, aí já no final o Nelson Pereira dos Santos, né, que aí depois tem essa turma que depois a gente chama, né, de cinema novo, mas que o cinema novo está muito atrelado à construção de personagem, um protagonista que é uma espécie de um anti-herói, mais voltado para uma paisagem mais rural. Isso mais pro Glauber e tal. E na questão da Boca do Lixo, os filmes do Carlos Reichenbach, do próprio Sganzella, também são anti-heróis, mas que estão ligados a um espaço urbano, né? Então também isso vai traduzir muito o espaço geográfico onde essas produções cinematográficas estão sendo desenvolvidas, né? Então eu acho isso curioso, assim. Então eu acho importante assistir... Eu acho que cinema de qualquer parte do mundo, mas eu acho interessante também a gente lançar um olhar mais curioso para a nossa cultura. Assim. Sem dúvida. A Globoplay está com um leque de opções bem interessantes. Assim. Peguei umas coisas do Domingos de Oliveira, Todas as Mulheres do Mundo, com Paulo José. Nossa. Que ator, assisti, né? Maravilhoso. É lindo, esse filme é lindo. Todas as Mulheres do Mundo, tem o Padre a Moça... Também é com Paulo José e com o Falzarap, que aliás o Falzarap, acho que são os únicos 2 longas que ele fez. Falzarap, né, dramaturgo, ator de teatro e tal. Tem umas coisas belas assim para serem assistidas e apreciadas. Nossa, que orgulho de você. De tanto tempo que a gente se conhece, com essa mente brilhante, gente, vocês viram? Que inteligência, que você é super, assim, de todos os tipos, de todos os filmes que você falou, cada um tem uma linguagem, cada um tem seu estilo. E é isso. Trazemos mentes brilhantes para cá para nos proporcionar isso. Essa inteligência, essa sabedoria e tudo sobre o audiovisual. Muito obrigada pela sua presença, por estar aqui nos prestigiando com tanto conteúdo de qualidade. Gina, obrigado. São seus bons olhos e ouvidos por estender o convite para mim, para a equipe aí também. Obrigado, agradeço. Não, maravilhoso. Esse reencontro, né? Depois de tantos anos, que bom estar nessa mesa aqui com você, porque é um trampolim muito importante, né? É um espaço importante que a gente possa estabelecer uma comunicação com atores, atrizes, ou público em geral também, né? Pessoas que têm como... Curiosidades, né? Eu sempre me coloco como uma pessoa muito curiosa, assim. Eu vejo que tem tanto ainda para aprender, sabe? Cada dia a gente... Eu aprendo muito. Meu podcast, assim, tá me trazendo muita coisa boa, porque eu fico conhecendo todas essas mentes que eu falo, mentes brilhantes e todos que vêm aqui nos proporciona isto, ao talento também, ajudando o talento de todas as... É o talento que eu digo, é o talento da arte, o criativo, o diretor, o roteirista, a fotografia, figurinista, todos da parte do audiovisual. E fazendo com que o audiovisual tenha cada vez mais mercado, cada vez mais conteúdo para todos nós. Porque é isso, informação. Informação. Tem uma frase do Roberto Santos, cineasta brasileiro, que ele fala assim:
Como é? Que a grande virtude do cinema brasileiro é transformar a falta de condição... Como é que era? A grande virtude do cineasta brasileiro é transformar a falta de condição em elemento criativo. Olha que incrível. Olha, vou usar essa frase. É ótimo, do Roberto Santos. Eu acho isso lindo, assim. Muito bom. Obrigado de novo Obrigada, pelo convite. eu Adorei. que agradeço. E vou colocar aqui o Instagram do Pedro para vocês verem todos os projetos dele como diretor, como ator. E aprender cada vez mais. E não esqueçam de se inscrever no canal. Comente, curta, compartilhe. Faça com que outras pessoas conheçam esse nosso mundo do audiovisual e façam com que chegue a mais pessoas. Quanto mais chegar a mais pessoas, eu continuo trazendo essas mentes brilhantes aqui. E fiquem ligados. Muito obrigada. Até o próximo vídeo.